primeiro versículo do capítulo 3 até o versículo 14. Primeiramente, eu vou ler os primeiros 5 versículos. Vamos orar, depois faremos a exposição até do 1º ao versículo 14. Vamos ouvir a leitura. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhosa é a palavra do Senhor. Pedimos a Deus que possamos ter o entendimento. Abra nossa mente, nosso coração. Usa-me, Senhor, na exposição desse texto sagrado, e que o nosso Senhor Jesus Cristo seja exposto mais uma vez aqui, como crucificado, para a glória do nome do Senhor, e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Paulo, no início desse capítulo, é muito dura. Ó Gálatas insensatos, um líder corajoso, que exorta, que repreende a congregação da maneira que precisa ser repreendida, na medida certa, para alertá-la do perigo perigo mortal de se desviar do Evangelho. E é isso que os nossos irmãos das igrejas da Galácia estavam fazendo. Eles estavam sendo seduzidos e abraçando um outro evangelho que estava sendo pregado, que nós já vimos que não é o verdadeiro evangelho, é um outro evangelho deturpado, uma caricatura, que dizia que Jesus é muito importante, mas ele não é tudo. Você precisa também viver como um judeu. Você precisa de Cristo, muito bom, mas é necessário circuncidar-se. Se você não for circuncidado, você não será salvo. Se você não guardar tal dia, você não será salvo. Se você não abster-se de comer isto ou aquilo, você não será salvo. Então, esse falso evangelho que era pregado, ensinava que a verdadeira salvação, em essência, não vinha da graça de um Deus maravilhoso e misericordioso, que nos dava gratuitamente a salvação, exigindo apenas fé, como um instrumento para tomar posse daquilo que Jesus havia conquistado, que é a salvação eterna. Não, eles diziam que na verdade era necessário também cumprir a lei de Moisés. Meus irmãos, isso era um retrocesso, isso era abandonar a verdadeira fé. E Paulo agora, vocês percebem como o coração desse pastor está desesperado. Ó Gálatas insensatos, por que vocês estão fazendo isso? Que loucura é essa? Que insensatez é essa? Que falta de discernimento é essa? Que tolice é essa? Vocês estão agindo sem sabedoria. E ele, mestre das argumentações, vai fazer algumas perguntas que são importantíssimas para nós entendermos mais ainda que realmente não há espaço para o evangelho verdadeiro, a salvação pelas obras da fé, ou seja, por nossa obediência da lei, mas sim que a salvação é uma graça, é um presente de Deus, não é salário que Deus paga a pecadores, mas é um presente que nós não merecemos. E essa salvação foi por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, viveu, morreu, ressuscitou, a pessoa e a obra perfeita dele, o único e vivo caminho, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vejam, ele faz algumas perguntas interessantes. A primeira é: quem vos fascinou a vós outros,
ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Essa palavra fascinou, ela é muito, muito, muito interessante no grego, na língua original que essa carta foi escrita, porque ela significa, ela traz a ideia de feitiço, seria mais ou menos assim, quem enfeitiçou vocês? Então, Paulo está dizendo que seguir atrás daquela mentira, daquele erro, daquele engodo diabólico, era como se estivessem enfeitiçados, encegueirados, abrindo mão da verdade preciosa do Evangelho e seguindo o erro. E Paulo está dizendo, quem fascinou, quem enfeitiçou vocês? Uma vez que Jesus Cristo, e ele diz assim, foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Irmãos, atentem a essa palavra porque é muito importante. A ideia de exposição aqui, o apóstolo usa uma palavrinha que era usada para quando alguém trazia algum edito, alguma lei de algum rei, de algum imperador, e as pessoas se reuniam na praça para ouvir aquilo que ia ser dito daquele arauto, daquele homem autorizado pelo rei, e quando ele então abria aquele rolo e ele lia o decreto que foi decidido pelo rei, a partir daquele momento que era lido, as coisas mudavam na cidade, implicações legais aconteciam, era preciso obedecer o que o rei estava falando, e os arautos faziam questão de expor com minúcias, com o cuidado de nada passar batido na exposição. É isso que Paulo está dizendo. Paulo foi um dos que pregou Cristo com minúcias, com cuidado, expondo a pessoa e a obra de Cristo para aqueles irmãos, como um arauto do Rei Celestial, trazendo o Evangelho, e eles ouviram. Cristo foi exposto para eles, e esse Cristo, ele não era como o Cristo de muitos hoje, que é pregado, apenas um belo exemplo de moralidade, ou alguns creem que Jesus até existiu, mas era apenas um homem sábio. Talvez ele possa compartilhar conosco alguma gota de sabedoria. Alguns creem que Jesus era um espírito aperfeiçoado. Não. Esse Cristo, o Cristo do Evangelho, o Filho de Deus, o Messias, ele foi crucificado. Ele foi morto numa cruz para pagar os nossos pecados. Se Deus fez isso, significa que você mesmo, que nós não poderíamos pagar esses pecados, é óbvio. Por isso que ele veio. E a pregação do Evangelho é a pregação do Cristo crucificado. Essa é a verdadeira exposição do Evangelho. E Paulo está dizendo, vocês ouviram o Evangelho. Que loucura é essa agora? De abrir mão disso para vocês irem buscar a salvação com as próprias mãos. Se as mãos do nosso Senhor foram feridas, se os cravos entraram nas mãos dele, se os pés foram perfurados, se a lança penetrou no seu lado, se o sangue precioso foi derramado, que loucura é essa de abandonar a graça para abraçar um falso evangelho venenoso e mortal? É isso que Paulo está dizendo. Mas ele continua argumentando, e a argumentação é irrefutável. Ele diz assim, quero apenas saber isso de vós, o segundo versículo, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo mostra uma coisa muito maravilhosa para a igreja. Pedro, quando pregou no Pentecostes, ele ordenou que aquelas pessoas se arrependessem para que recebessem o dom do Espírito. Quando alguém se arrepende verdadeiramente e crê no Evangelho, ela recebe o mais precioso presente que alguém pode receber, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo está fazendo uma pergunta interessante, que eu costumo dizer assim, um tapa sem mão poderoso. Ele está dizendo, peraí, vocês são crentes, se são crentes, vocês receberam o Espírito Santo. Perguntinha, vocês receberam porque vocês mereceram? Porque Deus olhou para vocês e disse, nossa, que grandes homens e mulheres de Deus, obedientes, perfeitas, recebam o Espírito. Não, vocês não receberam o Espírito Santo por obras da lei,
mas pela pregação da fé. Vocês ouviram a pregação, vocês se arrependeram dos seus pecados, vocês creram e o Espírito Santo habitou no coração de vocês. Então por que seguiram um erro das obras da lei? Veja outra pergunta que o apóstolo Paulo faz, a continuação, versículo 3 diz assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. E ele continua dizendo: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Ele está dizendo que aqueles irmãos já sofreram por causa do Evangelho, já sofreram por causa do Cristo crucificado, já sofreram por causa do verdadeiro Evangelho, e agora estavam esquecendo disso, e esquecendo inclusive dos milagres que Deus havia operado no meio deles. Vejam, o versículo 5 diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que Deus opera milagres porque você merece? A igreja hoje prega, a igreja de maneira geral, é claro. Graças a Deus, nós temos igrejas, pastores, até de outras denominações, pregando o verdadeiro Evangelho. Mas a igreja, de maneira geral, ela prega, no nosso tempo, isso é para nossa tristeza, um evangelho onde o milagre é de acordo com a sua, não com a sua fé, mas com o seu serviço, com quanto você dá para a igreja, com quanto você deposita no altar, ou dependendo daquilo que o pastor faz por você, porque agora os pastores do nosso tempo se colocam como sumos sacerdotes, fazem um papel de mediadores. Eles vão para o monte e olha, eu estou aqui no monte sofrendo por você, estou trazendo aqui os seus pedidos, estou levando para a terra santa tal. Eles se colocam como mediadores da aliança. Absurdo isso. Eles ensinam que os milagres que Deus tem operado sobre a igreja é fruto do trabalho ou da igreja ou deles. Mas isso é um falso evangelho. Os milagres que Deus opera no meio do seu povo é por graça, por amor, por misericórdia. Não é por aquilo que nós podemos fazer ou não, meus irmãos. Vejam, primeira parte da nossa mensagem. Mas agora o apóstolo Paulo vai mexer a pedra e dar um checkmate. Aqueles irmãos estavam sendo enganados pelos chamados judaizantes. E os judaizantes tinham em alta consideração Moisés, e em alta consideração os patriarcas, como Abraão, por exemplo. E Paulo então faz uma questão, uma jogada de mestre e dá um checkmate dizendo assim: será que nós somos salvos nós somos salvos pela graça, mas será que o pai dos judeus, que é Abraão, foi salvo pelas obras da lei? É isso que ele vai mostrar. E ele então chama para o assunto Abraão, e ele mostra que o patriarca dos judeus, na verdade é o patriarca de todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que são salvos pela fé, e que mesmo Abraão, e mesmo o grande patriarca do povo de Deus, não foi salvo por obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou ler para os irmãos, a partir do versículo 6 até o versículo 14. Acompanhe e depois farei uma breve explanação para o nosso entendimento. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos
libertou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus queridos irmãos, para vencer o erro, a melhor coisa a se fazer é abrir a Bíblia e interpretá-la corretamente. Foi exatamente isso que ele fez. Paulo pega o Antigo Testamento, pega os livros do grande Moisés, que estavam ali, as leis de Moisés. Onde é que nós encontramos a história do chamado de Abraão? Onde nós encontramos a história revelada da aliança que Deus fez com Abraão, dos filhos de Abraão, no livro de Gênesis. Então Paulo pega os livros de Moisés, os livros da lei, e mostra como foi a história de Abraão, lembrando que Abraão era um homem idólatra, um homem que foi chamado num contexto de paganismo. Não havia nada em Abraão que fizesse com que Deus fosse lá e o escolhesse por méritos de Abraão. O chamado de Abraão foi um chamado de graça, de misericórdia de um Deus com um plano maravilhoso de salvação da humanidade. E quando Deus chama aquele homem, Ele quer abençoar todas as nações com a justificação pela fé. É interessante isso. O apóstolo Paulo começa dizendo que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele usa um versículo que nós encontramos em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi computado para a justiça. O que significa isso? Que a justiça que nós não podemos conquistar por nossas obras, Abraão conquistou pela graça. Melhor dizendo, Abraão recebeu pela graça, porque ele creu nas promessas de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele era um homem velho, e Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação e dar a ele um descendente, uma descendência poderosa. Prometeu que dele viria o Salvador. E Abraão, apesar de velho, ele creu na promessa. Apesar da mulher de Abraão ser estéril, não poder ter filhos, Abraão creu, e isso foi creditado justiça para ele. A justiça que ele passou a ter, ou seja, o perdão, a reconciliação, a amizade de Deus, não foi porque Abraão era alguma coisa, mas foi porque ele não era nada, mas ele creu em Cristo. Ele creu na palavra de Deus. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre. Alguns irmãos até creem que no Antigo Testamento a salvação era por obras da lei, e quando Jesus chega as coisas mudam. Irmãos, a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Abraão foi salvo pela graça, ele creu, e isso foi imputado justiça para ele. Foi acreditada na conta dele uma justiça que ele não tinha. Essa ideia de imputar significa isso. Mais ou menos assim, para a gente entender. Imagine a sua conta absurdamente negativa, e alguém vai e deposita na sua conta um saldo infinito que beneficia você, que lhe abençoa. Isso é imputar. Nossa conta era negativa, nosso débito não podíamos pagar. Mas quando Cristo viveu a lei, morreu em nosso lugar, e nós então pela fé cremos nele, os méritos de Cristo são computados, atribuídos a nós. A justiça dele é colocada na nossa conta. Quando Deus nos olha, ele vê pecadores, mas pecadores perdoados, pecadores reconciliados com o Senhor. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. Vejam o versículo 8. O versículo 8 é bem interessante. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Então vejam, está dizendo que a justificação pela fé para o gentio, para nós, já havia sido previsto por Deus, pelas Escrituras. Agora olhem a continuação. Diz assim: quando prenunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos.
todos os povos seriam abençoados em Abraão. Que bênção é essa? Que bênção é essa? O versículo 8 já disse: a doutrina, a justificação pela graça. Todos os povos poderiam ser salvos pela fé, pela salvação, por essa graça maravilhosa de Deus. Essa é a grande bênção de Abraão para o mundo. Que os gentios então também ouviriam o poderoso evangelho e seriam perdoados da culpa, livrados da maldição, da lei, alcançados pela graça de Deus. Essa é a bênção. E Abraão então creu. E agora todos nós que somos crentes, somos filhos de Abraão. Versículo 9 diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quando eu era criança, já contei para vocês isso? Eu estudava numa escola evangélica, e naquela época, acho que muitos aqui não sabem o que é isso, mas naquela época, as crianças, antes de entrar na escola, cantavam o hino nacional. Passei por isso, tá? Eu não devia estar dizendo isso, aí vocês vão calcular mais ou menos minha idade, né? 40 anos. E era curioso que nessa escola evangélica, nós cantávamos o hino nacional, e tinha um pastor, um missionário, que ele pegava o violão, e ele era muito feliz, um homem muito de Deus, né? E ele ensinava para a gente um monte de corinho. Aí antes de entrar, nós cantávamos o hino nacional, cantávamos corinho e orávamos o Pai Nosso. E um dos corinhos que a gente mais cantava era um que diz assim: Pai Abraão tem muitos filhos, ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Muitos anos depois eu fui perceber isso. Eu não sou judeu, mas ele é meu pai. Sabe por quê? Porque nós somos filhos dele, porque ele foi crente, e ele é o pai espiritual de todos os que foram salvos pela graça. Ele foi chamado por Deus para receber, para por meio dele abençoar todos os gentios. E por meio dele veio um descendente, que é Jesus Cristo, que viveu e morreu para salvar o povo dele, o povo eleito. E todos que são os da fé são abençoados como o crente Abraão. Ele é o nosso patriarca, porque ele foi crente como nós. Interessante isso, é muito interessante. Gentios, pessoas de várias nações, vários povos, sendo salvos pela graça e fazendo parte dessa família maravilhosa que Abraão também fez. Meus irmãos, e para finalizar, vejam como Paulo termina a sua, ou melhor, pelo menos aqui por enquanto, como Paulo termina a sua exposição, dizendo que a loucura de achar que é possível se salvar pelas obras da lei. Tiago diz que se nós quebramos um mandamento da lei, nós quebramos todos. Se tropeçamos numa só lei, tropeçamos em toda a lei. E Paulo usa mais ou menos esse argumento, dizendo que todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E nós não podemos, ninguém pode. O único que pôde foi o Senhor Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia diz, por exemplo, que nós não devemos adulterar, por exemplo. É um dos mandamentos do Senhor. E o Senhor está lá no Pentateuco, nos 10 mandamentos. O Senhor Jesus, quando interpreta esse mandamento, ele mostra a profundidade, dizendo que se nós já cobiçamos a mulher que não é nossa, por exemplo, já quebramos a lei. Um outro mandamento é que nós não devemos assassinar. Está traduzido: não matar. Não matarás. Correto é: não assassinarás. E Jesus também, quando expõe esse mandamento, ele diz que só o fato de nós odiarmos alguém, nós já quebramos a lei. Vê como não tem como cumprir a lei? Não tem um pecador que possa cumprir
toda a lei. Todos nós nascemos quebrando a lei. Todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Todos somos pecadores. Ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Abacuque já estava anunciando isso, dizendo que o justo ele vive é pela fé. Abacuque, e Paulo usa aqui no versículo 11, Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo vive pela fé. A vida que temos abundante e eterna não é por nossas obras, irmãos, mas é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí chega o versículo 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Esse é o Evangelho. Esse é o Cristo crucificado, exposto como crucificado, que Paulo havia pregado para aqueles irmãos, e eles estavam se afastando. Porque essa mensagem do Cristo crucificado incomoda. Porque diz assim, você não pode. E esse tipo de mensagem é deplorável no nosso tempo, ninguém suporta. As pessoas gostam de ouvir, você pode, você faz e acontece, você é isso, você é aquilo. As pessoas gostam do ego inflamado. As pessoas gostam de coceira nos ouvidos. As pessoas gostam de ser iludidas. Mas a mensagem do Cristo exposto como crucificado diz: não, você não pode. Você não pode, porque por aquilo que você é, por suas obras, ser aceito por Deus, fazer merecer alguma coisa de Deus, impactar a Deus, impressionar a Deus. Você não pode. Você não pode. Mas Cristo pode. E foi isso que Ele fez. Ele veio. E por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós, Ele arrancou de nós, irmãos, a maldição que era contra nós. E Ele colocou sobre Ele. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Ele olhou para nós e disse: Senhor, Pai, eles morrerão, eles não podem cumprir, eles devem, mas eu, como justo, perfeito, eu me entrego e morro no lugar deles, para que eles tenham o perdão, para que eles tenham paz com Deus, para que eles sejam reconciliados com Deus, para que eles tenham aqui neste mundo esperança verdadeira, para que eles sejam salvos da maldição, da condenação, da ira, e possam ter com Deus um relacionamento de pai e filhos, um relacionamento de amor, de graça, para que eles sejam perdoados, para que eles sejam lavados de seus pecados, para que eles possam agora como igreja caminhar sendo tratados, cuidados pelo Deus poderoso, por seu Espírito que nos purifica, que nos transforma, que nos molda, para que eles sejam abençoados verdadeiramente. E a grande bênção, vejam, milhares correm atrás de dinheiro como bênção, milhares buscam a Deus porque querem emprego, porque querem saúde, milhares se dedicam a isso, e esse texto está dizendo que a grande bênção é ter perdão dos nossos pecados pela graça de Deus, é sermos justificados. Essa foi a bênção prometida a Abraão, que em Abraão nós, todos os gentios, seríamos abençoados. Deus justificaria pela fé os gentios. Justificação não por nossas obras, mas pela fé. Essa é a grande bênção. Meu irmão, se você é um homem, minha irmã, se você é uma mulher perdoada por Deus, você tem o que mais você precisa. Você tem o que mais você precisa nesta vida. Louve a Deus.
louve, se alegre, porque o seu nome está no livro da vida. Porque você tem a vida eterna. Porque para você, esta vida aqui não é inútil, fútil, vulgar, sem sentido, sem identidade, sem razão. Não, para você não. Para a igreja não. Veja, cada dia que passa, estamos mais perto daquele dia glorioso onde Cristo julgará este mundo. Cada dia que passa, para milhares e milhares, se aproxima o tormento e o desespero. Mas para você, se aproxima o grande dia que você vai encontrar com seu noivo, o noivo da igreja, para as bodas do Cordeiro, para se deliciar eternamente da presença de Deus. Porque o amor lança fora todo medo, o amor de Cristo, por Ele ter morrido por nós, morrido por você. Não podemos, não precisamos, não devemos ter medo de Deus e ter medo daquele dia. Quando Deus visitou Adão na virada do dia, quando ele havia pecado, ele se escondeu quando ouviu a voz de Deus. Mas porque agora nós fomos justificados pela fé, não precisamos temer a voz de Deus. Quando ouvirmos a voz de Deus, que essa voz deve nos alegrar, porque temos paz com Deus, perdoados, justificados, a melhor bênção que alguém poderia querer. A maior necessidade dos homens, a maior necessidade do homem é ser justificado. Como posso me apresentar diante de um Deus tão santo, eu, miserável pecador? Como posso? A resposta está aqui. Eu posso e eu irei, porque Cristo se fez maldito por mim. Bendito seja o Senhor. E nessa luz da cruz, do Evangelho, toda obra humana nada é. Nada é. Esse é o Cristo crucificado. E Paulo diz, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito não foi por obras da lei, mas foi pela pregação do Cristo crucificado. Irmãos, em nome de Jesus, se alegrem nesta vida. Às vezes esta vida é muito difícil, é muito pesada. Mas irmãos, vocês que são crentes em Cristo Jesus, receberam a bênção de Abraão. Vocês foram perdoados. Cada instante que passa, se aproxima o dia de vermos o Senhor como Ele é, de estarmos com Ele. E como perdoados, salvos pela graça, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode. As lutas desta vida, a morte, até a morte, nada disso. Os anjos, os principados, nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Nem espada, nada. Irmãos, o amor de Deus é com vocês, derramado sobre vocês. Não percam as esperanças. Não deixem, não esmoreçam. Não desanimem. Louvem a Deus, sirvam a esse Deus que para resgatar você, nos resgatar, enviou o Filho dele para morrer por nós, para nos salvar da maldição. Veja, pense nisso. Vez ou outra eu falo com alguém que não consegue entender como pode ser amado por Deus sofrendo nesta vida. E isso é uma coisa que eu aprendi. Não deixem o sofrimento confundi-los, fazendo-os achar que o amor de Deus se afastou de vocês. Não deixem que a humilhação que passamos, que o esquecimento dos amigos, que as coisas, as lutas, as frustrações
confundam vocês achando que Deus não está mais se importando, que Deus não mais os ama, porque foi exatamente no sofrimento que Ele provou que ama você. E não foi o seu sofrimento, de um pecador que você é, um pecador que eu sou, mas foi no sofrimento do justo de Deus, do Filho de Deus, que Ele veio sofrer por você, no seu lugar, em seu favor, no sofrimento do bendito Filho de Deus, que Ele provou o amor dele por nós. E Ele se fez maldito, arrancando de nós a fúria, a desgraça, a maldição. Ele nos salvou. Não há maldição sobre nós. Não há. Não há. Não deixem que esse sofrimento que é passageiro perturbe a sua fé. Faça você desistir da caminhada. Porque você, se ama Cristo, você tem a bênção que foi prometida para Abraão. Eu me emociono porque quando a gente estuda Abraão, nós estamos estudando terça-feira o panorama bíblico. E quando você abre a Bíblia para falar de Abraão, quando Deus chama Abraão, Ele estava pensando em você também. Ele estava pensando em chamar você também. Um chamado irresistível. Um chamado de graça, de amor. Você faz parte de um plano muito especial. Mas olha, quero encerrar dizendo que vocês reflitam, meus irmãos, como é terrível a igreja deixar de pregar, de expor o Cristo crucificado. Somente esse Cristo crucificado pode trazer verdadeira esperança, verdadeira salvação. Estamos passando por um tempo tão difícil. Cristo não está sendo exposto. As pessoas estão expondo autoajuda, estão expondo piada política, bens materiais, prosperidade, estão expondo tantas coisas, estão jogando fora o Cristo crucificado, que é a única coisa que pode verdadeiramente abençoar este mundo. Irmãos, não podemos permitir isso. Pastor, mas como assim? Pregue Cristo crucificado. Fale de Jesus Cristo neste lugar, neste mundo, na sua escola, na universidade, no seu trabalho. Que este púlpito jamais se afaste desta proclamação. Que nós, quando nos reunirmos aqui, sejamos impactados, domingo após domingo, com essa exposição do Cristo que se fez maldito no nosso lugar para a nossa salvação, para a verdadeira bênção ser derramada sobre nós. Porque é isto que verdadeiramente importa. Faça a sua parte. Façamos a nossa parte como igreja, pregando esse evangelho esquecido, anunciando esse bendito evangelho maravilhoso, esse plano de Deus de salvação, de redenção, de cura, de perdão. Não abramos mão disso jamais. Que Deus nos abençoe ricamente, poderosamente. Eu não quero o Cristo mais sábio do mundo, o filósofo, o bom exemplo. Ele de fato foi o mais sábio, o mais profundo pensador, o melhor exemplo de todos. Mas ele é o Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Não podemos abrir mão dessa mensagem que escandaliza o mundo, que é loucura para uns, que é doidice para outros, mas para nós é o poder de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Encham o coração de vocês de esperança nesta noite. Deus ama vocês. A bênção de Abraão é para todos aqueles que creem no Cristo crucificado. Louvado seja Deus.